mais um Pod Casa, o podcast da Igreja Comunidade Casa de Maquir. E nessa temporada de podcasts, nós vamos falar sobre o nosso SICAR, Seminário Intensivo de Cura, Avivamento e Restauração. Eu tenho certeza que você tem muito que aprender com esse seminário. E olha, hoje eu estou muito bem acompanhado. Não tinha uma pessoa melhor para estar aqui do meu lado para ajudar eu a fazer este episódio. Nome dela, nada mais, nada menos que ela, linda, maravilhosa, porque eu sou muito apaixonado, pastora Ana Cláudia. Ele é terrível, gente. Ele me constrange, aí eu fico com vergonha, né? Mas estamos aí de novo, a gente dá uma sumidinha. Mas voltamos com o Pô de Casa, estamos aí para falar um pouquinho do nosso seminário SICAR, esse seminário que tem sido uma bênção nas nossas vidas, e o intuito é, né, abençoar vidas, abençoar pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais da história do SICAR, né, um projeto tão novo, tão recente, mas que já tem uma história por trás. Legal, legal, muito interessante, pastora. Eu queria já começar aqui, já entrar no assunto para a gente deixar esse episódio bem dinâmico. A gente sabe que tudo que a gente faz dentro da igreja, tudo que a gente executa dentro da igreja, é porque a gente já viveu algo, já passou por algo, e tudo é muito intencional. Tudo é muito intencional. E pensando dessa forma que tudo é muito intencional, nós sabemos que as coisas que nascem dentro do nosso ministério, que nós somos chamados para cura, libertação, enfim, nós sabemos muito bem que existe por trás de tudo isso, por trás do ministério, por trás do que a gente vive dentro da igreja ou vive dentro do seminário, existem as pessoas. Né? Existe a pessoa Ana Cláudia, existe a pessoa Ezequiel, existe a pessoa que trabalhou lá. E eu queria, assim, para a gente poder fazer um link sobre isso, eu queria saber o seguinte, eu queria que você falasse para as pessoas quem é a pessoa Ana Cláudia no contexto SICAR. Por exemplo, quem é essa mulher? O que, assim, que viveu o seminário por dentro, que participou ali da organização, que participou ali da preparação, que orou, que fez todo o processo. Como que isso surgiu? Como que o SICAR tem sido importante para a pessoa Ana Cláudia dentro desse seminário? Então, o seminário em si, a forma que ele nasceu dentro de mim foi muito, assim, impactante. Porque é algo que o Senhor já ministrava, no meu coração há muito tempo. E o Senhor falou no meu coração que chegaria esse tempo. Tempo do seminário SICAR. E quando a gente começou, quando o Senhor falou que estava na hora e que a gente começou a organizar, e o que mais me impactou foi a gente saber que as pessoas ali iam sentir algo sobrenatural. O que mais assim, mexeu comigo no seminário SICAR, o que eu mais anseio, o que eu mais queria, o que eu mais desejava, era que as pessoas fossem impactadas pelo poder de Deus. Que elas saíssem dali impactadas com algo sobrenatural do Senhor. Uhum. E eu creio, eu acredito que muitas pessoas sofreram esse impacto, né? Sofreram, né? De modo pejorativo, mas elas foram realmente impactadas por esse algo sobrenatural que o Senhor fez ali. Então, assim, o SICAR, esse projeto que é voltado para cura, para libertação, é um projeto que Deus trabalhou muito comigo primeiro, trabalhou muito com a pessoa Ezequiel, com a pessoa Ana Cláudia primeiro. Nós fomos moldados primeiro, nós fomos curados primeiro, nós fomos libertos primeiro, para agora sim transbordar isso na vida de outras pessoas. Resumindo, no contexto geral, o SICAR não é um evento, ele é um processo, ele foi um processo pessoal na nossa vida, né?
o que a gente vivemos, o que nós passamos, o que nós sofremos, nós entendemos que o Sicar foi mais assim um processo pessoal, né? Nós vivemos essa transformação. Então, nós poderíamos, então, assim dizer, pastora, que esse cara, ele foi, assim, uma forma de uma cirurgia de Deus no nosso coração para mudar algo dentro da gente. Foi um divisor de água na nossa vida. Claro que as pessoas devem compreender o que é o Sicar, né? O Sicar, nós estamos falando de uma passagem bíblica, né? Uhum. E quando a gente olha para isso, a gente aplica essa passagem na nossa vida, a gente compreende, pastora, que isso ele foi algo transformador na nossa vida. E olhando para esse lado, eu queria saber o seguinte, como você lê, como você vê que esses dias que nós passamos no Sicar, que esses dias que as pessoas viveram no Sicar, como que você poderia resumir isso? O que isso foi impactante? O que mais te impactou lá no nosso seminário e que poderia ser um destaque hoje para sua vida, para nós, assim? Então, para mim, Ana Cláudia, o que mais foi impactante e o que ainda mexe comigo é quando se fala de paternidade. Porque eu sofri muito a falta do pai, figura paterna terrena. E por eu sofrer essa falta, quando se fala de paternidade, quando você vai ali e começa a aprofundar no assunto, você vai vendo o quanto que é importante o pai na vida de uma filha e na vida de um filho. E quanta falta isso faz. Quantas feridas são abertas? Porque, assim, quando a gente é criança, a gente não entende, a gente não percebe, não consegue ter entendimento sobre isso. Mas quando vem a vida adulta, faltou algo. Porque nós somos massinhas, né? A gente está sendo moldado. E depois que você cresce, você vê que faltou algo na sua existência. Por isso que muita gente fica em conflito até mesmo de identidade. Não sei quem eu sou. Porque faltou algo no processo. Então, na minha opinião, o Sicar, quando a gente trabalha a parte da paternidade, para mim é o principal. Porque quando você entende que você tem um pai e que seu pai é um Deus, tudo muda. A sua visão muda, você entende muitas coisas, você entende que agora o seu pai terreno deu aquilo que ele tinha e você é grato, você resolve perdoar, resolver essa questão e agora ficar totalmente dependente de um Deus Pai. Então isso, para mim, essa parte para mim é o mais impactante. Legal, muito bom. É interessante que quando a gente olha assim para o evento acontecendo em si, né? E nós vemos que foi a ministração que mais tocou nas pessoas, né, pastora? Porque eu entendo assim que a questão da paternidade é o que mais fere as pessoas nos dias de hoje. Sim, né? Lá mesmo tinha um senhor que já é pai, que já é avô, e ele chorava tanto. Ele foi tão impactado quando se falava da paternidade. Aí eu parei um pouquinho, fui conversar com ele, aí ele me falou assim, eu não tive o meu pai. Meu Deus. Eu não tive o meu pai, eu perdi o meu pai muito cedo, então eu não convivi com o meu pai. Então, assim, olha quantos anos se passaram. E ali ele percebeu que existia uma dor ainda. Muitos anos, já é avô. E agora ele sentindo aquela falta de algo e ele precisava ainda resolver algo com o pai dele ainda. Então, olha a importância quando você compreende. Porque a cura, a libertação, você precisa entender que existe algo que não está certo. Tem alguma coisa aqui que não está legal. O que é? Aí você tem que ir cavucando até você descobrir. Aí alguns têm problema com a mãe, problema de infância, outros sofreram abuso, aí problema de paternidade, aí você vai cavucando e você vai trazendo tudo para fora. Então precisa ser exposto, precisa trazer para a luz, precisa ser confrontado para que venha realmente a cura e a libertação ali.
Interessante, né? A passagem que fala sobre o Poço de Jacó, que é a região de Sicar, que a gente tá tanto falando, né? De Sicar. Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho sobre isso, né? Sim, e eu tenho uma frase que eu anotei aqui durante o nosso seminário, uma das ministrações que nós fizemos lá, ele deixou uma frase gravada que é a sede que nos trouxe até aqui, né? E a mulher samaritana, ela tinha uma sede, né? Ela tinha uma sede, né? Mas ela não sabia que sede era essa. Ela não sabia. Na cabeça dela... Era sede de água. A sede dela era física, né? Era física. Vou lá, eu vou tirar a água do poço, vou tomar água e vou matar a minha sede. Mas, olhando dentro da visão de libertação, dentro da visão de Sicar, as pessoas, elas desenvolvem necessidades físicas por causa de uma dor na alma também, né? É interessante. Sim, isso, né? Muito, muito forte. A história dessa mulher samaritana é muito forte. Se você for pegar, assim, os detalhes da palavra, assim, você vai entender que muitas mulheres, não só mulheres, como homens também, estão no mesmo nível que ela, assim, perdidos. Porque nada mais, nada menos, essa mulher estava perdida. Perdida dentro de si mesma. Ela estava perdida dentro de si mesma, ela não sabia quem ela era. Ela já tinha perdido a identidade dela. Meu Deus. Então, quando ela encontra com Jesus, Jesus devolve para ela a verdadeira identidade dela, que é missionária. Ela era uma missionária, mas ela estava perdida. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre ela, vamos tentar passar para eles como que nasceu o Sicar. Isso, boa. E foi algo estranho, né? Foi um negócio completamente As coisas assim, de Deus é estranha, né? Deus é terrível. Mas assim, pastora, bom, vamos lá. Então, nos conta para quem está nos assistindo, para as pessoas que não participaram do Sicar, como surgiu essa ideia do seminário em si? Então, gente, é bem doido mesmo, assim, né? Como eu falo, Deus até o professor Guilherme tem falado, Deus é muito doido. Muito doido. Realmente, assim, ele vai montando pra gente situações e vai nos levando para caminhos que nem mesmo a gente entende muitas vezes. E o segredo realmente é obedeça e vai. É o segredo. Quer fazer as coisas da maneira que Deus quer, só obedece e vai. E eu me lembro que o ano passado... Não me lembro, não recordo o mês, acho que foi outubro, né? Que a gente fez o congresso com as mulheres, conferência com as mulheres. Foi. A gente faz uma conferência com as mulheres da nossa igreja uma vez por ano. Em outubro, a gente fez uma conferência. E, incrivelmente, o nosso tema era quem planta fé, colhe milagres. Só que nessa conferência, uma pastora amiga nossa que estava ministrando, ela levou pra gente um saquinho de pão. Ela levou pra gente um saquinho de pão e ela falou assim, vocês vão fazer um poço com esse saquinho de pão. Tipo, ia ter que enrolar o saquinho assim Isso. E fazer como Isso. Um poço, ela falou que Deus mostrou pra ela um poço. E ela falou assim, como que eu vou agora construir um poço, né? Assim, simbolizar um poço. Aí veio na mente dela, um saquinho de pão, por causa da cor, né? Do saquinho e tal. E ela foi lá, comprou os saquinhos e distribuiu pra gente. A gente pegou aquele saquinho e formou um poço. Todas as mulheres ali formou um poço. E ela pregou sobre o poço. Mas o poço que ela estava falando ali era de Gerar, que era de Isaac, né? Que ele foi lá e os poços eram entulhados e tal. Ele estava falando sobre esse poço. Mas quando ela começou a falar sobre esse poço, imediatamente a minha mente foi na Samaritana. E quando terminou a conferência, você lembra disso? Eu cheguei em casa e falei para você assim, amor, estuda sobre o poço de Jacó. Foi. O poço de Jacó. E eu falei para você, estuda sobre o poço de Jacó. Aí, você até falou assim, você está parecendo o Espírito Santo agora? Eu até brinquei, né? O Espírito Santo tá me dando mensagem Ele falou assim, você está parecendo o Espírito Santo agora? Quer dar mensagem? Mas assim, só que ele não leu, não estudou nada. Aí o que aconteceu? Aí teve, logo no mês seguinte, foi o nosso retiro. Foi. Em novembro, né? No mês seguinte já foi o nosso retiro. Acho que foi dia 29, 30... Não, dia... eu não lembro. 29...
Não, dia 30, 31 e dia 1º, acho. Foi, acho que foi isso mesmo. Assim. Alguma coisa assim. A gente fez o nosso retiro também, que a gente faz uma vez por ano. E no retiro, chegou uma pessoa em mim e falou assim, pastora, eu acho que chegou o tempo de começar um mini silk. Ela falou desse jeito para mim. Um mini silk. E o que é o silk? O silk é um seminário da pastora Tânia Tereza, que ela trabalha com cura e libertação. Eu já fiz esse seminário, o pastor Ezequiel já fez esse seminário de 5 dias, e realmente é um divisor de águas. Então, assim, tudo que você aprendeu até aqui, que você achava que era uma verdade, quando chega lá, divide tudo. Aí você fica até meio confuso. Meu Deus, eu aprendi tantas coisas, e você começa a ter outra visão. Então, é muito impactante. Aí, ela falou isso pra gente. Pra mim. Ela falou pra mim. Tá na hora, pastora. Aí, eu peguei aquilo, não falei nada. Porque a gente tem medo, né? Receio de começar um projeto. Porque, por vários motivos. Primeiro, dá um trabalhão, né? Dá muito trabalho. Todo projeto que a gente pega pra fazer, a gente tem que pôr as mãos, a gente tem que ir, a gente tem que correr atrás. Não tem tanto material humano na nossa igreja. Não tem. Assim, então, assim... Tudo dá trabalho. Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja que ajuda, que está lá disposta a ajudar. Mas é uma igreja pequena, é uma igreja pequena ainda. Então, assim, todo projeto que a gente vai fazer, tudo envolve muito trabalho, né? Envolve som, envolve pessoas, comida. Dá muito trabalho. Então, quando ela falou para mim, eu fiquei quietinha. Eu falei nem que sim, nem que não. Eu falei assim, acho que a irmã tá emocionada, viajando. Né? Tá emocionada demais aqui. E deixei quieto, não falei nada. O que aconteceu? Acabou o retiro, foi uma benção, retiro gostoso, né? Foi. Retiro gostoso, muito bom, com os jovens ali, a gente fez gincana, brincamos, teve os momentos espirituais, muito bom, o Senhor manifestou a glória dele no nosso meio, foi muito bom. Quando chegou em casa, a gente bem cansado, e eu cheguei em casa, o Wesley, né, nosso filho, estava sentado na escada. Ele sentadinho na escada, assim, a gente sentado no sofá, e ele na escada, ele pegou e falou assim... Ô pai, eu acho que agora tá na hora da gente fazer algo mais espiritual. Só espiritual, né? Ele falou desse jeito, não foi? Foi. Ele falou desse jeito. Eu acho que tá na hora da gente fazer algo mais espiritual, só espiritual, sem gincana, sem ser retiro. Ele falou desse jeito ainda, sem ser retiro. Algo impactante. Aí, quando ele falou aquilo, aí eu lembrei que a irmã falou lá. Já acendeu a luzinha de alerta. Opa, peraí que tem coisa aqui. Segunda pessoa falando algo, aí deu um alerta. Aí, pra terminar, no mesmo dia à noite, nossa casa uma bagunça, pós-retiro, né? Nossa. Que tudo que vai tem que voltar. E né? Tudo vai pra casa do pastor. Tudo vai pra casa do pastor. Tá? Acaba retiro, vai som pra casa do pastor, resto de comida, caixa, vai tudo pra lá, né? Então, pós-retiro, uma bagunça a casa do pastor. Aí chega um pastor lá, amigo nosso, pastor João, ele chega, ele senta e conversando. O que ele fala, pastor? Mas por que a gente não faz não é retiro que ele falou? Usou o termo seminário mesmo, Eu acho que né? foi seminário que ele falou mesmo. Pastor, tá na hora de começar agora o projeto aí, o projeto de cura, de libertação, né? Ele pegou e falou, ele veio meio assim, tá na hora, né? Ele chegou assim, tá na hora a gente começar algo nesse sentido, tal. Ele falou assim. Aí na hora que ele falou isso, já era. Aí eu falei assim, pastor, então, qual que vai ser o nome? Nós falamos assim já, né? Então, vamos então. Vamos orar para Deus dar um nome pra gente. Vamos então, vamos orar para Deus dar um nome, porque agora já era. Como que vai chamar? O que vai chamar agora esse seminário de cura e libertação? Como vai ser o nome? Né? E a gente ficou ali e a gente foi dormir, muito cansado do retiro, foi dormir. No outro dia, bem cedo, o pastor já acordou ansioso, né, pastor? Eu fui estudar, né? Eu ia pregar, né? Não lembro se eu ia pregar. Ele acordou bem cedo, gente. Ele acordou bem cedo. Eu fiquei dormindo ainda. E de repente ele foi lá na minha cama. Aí ele foi lá na cama e falou assim, amor, Deus me deu um nome. Eu até assustei. Porque algumas horas atrás a gente estava falando, e agora? Qual vai ser o nome? Né? E ele chega no outro dia, de manhã cedinho, e fala, eu acho que Deus me deu um nome. Né? Não foi assim? Foi. Amor, eu acho que Deus me deu um nome. Daí eu falei assim, sério? Sério? Daí eu falei assim, mas que nome? Não, eu fui lá, lembra que você falou que era para me ler, né? Foi. Lembra que você falou que era para me ler sobre o poço? Eu fui pesquisar o poço. Na hora que eu abri a palavra, eu li um nome. Não foi assim? Foi assim mesmo. Fala, conta para eles.
Foi assim mesmo. Abre a palavra aí. Tá aí? Tá fácil? João 4:4. João 4:4? É. O que tá escrito? Na verdade, assim, eu acho que quando você leu... Eu li da região. Isso, ó. Aqui, ó. João 4:4. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Aí que Deus deu o nome. Sicar. Quando eu li essa passagem, Sicar, aí é como se Deus falasse pra mim assim, ó, tá aqui o seu nome. Você não quer o nome? Eu vou te dar o nome. O nome vai ser Sicar. Só que eu não compreendi. Aí eu fiquei olhando pra esse nome. Tentando achar um sentido, né? Sim. E aí eu peguei e comecei a fazer um acróstico que chama, né? Quando você pega um nome e coloca várias... Tentando e eu comecei formar formar. Por que Deus me deu esse nome? Aí foi onde que começou. SICAR-S. Seminário Intensivo de Cura, Avivamento e Restauração. Só que eu achava assim, eu tava pensando o seguinte. Qual a lógica disso? Né? Isso tem que ter, no mínimo, alguma base, ou tem que ter lógica. Sicar simplesmente um nome, poderia ser o nome de uma pessoa, sei lá. E eu fui estudar sobre o que é o Sicar. Aí, quando eu comecei a pegar algumas informações sobre a cidade de Sicar, e lógico que eu chamei o pastor João, conversei muito com ele, porque ele é teólogo, né? Teólogo, mestre e tal. E ele foi me dando informações, assim, que eu não tinha muito, que depois que eu fui pesquisar. Por exemplo, Sicar ficava entre duas montanhas, eu não me lembro o nome das duas montanhas. Eu vou procurar aqui. Né? Sicar ficava entre duas montanhas, eu sei que elas representavam, uma representava bênção e a outra maldição. Então, Sicar era um ponto de decisão, né? A pessoa tinha, ali em Sicar, ela decidia, ela teria que decidir o que ela ia escolher para a vida dela. Em Sicar... e por causa essa decisão que você está falando é quando Josué, quando Josué ele chama o povo, vocês sabem disso. Quando Josué chama o povo e fala assim, vem aqui, agora a gente vai ter uma decisão aqui agora. Isso. O que vocês querem? Vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados? Exato, entendeu? Exato. E aí só ele tá exatamente nesse ponto de Sicar que ele conseguia ver as duas montanhas, né? Escolham hoje o que vocês querem, bênção ou maldição, né? E aí onde Josué ele fala pro povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele já tem a decisão dele. Eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, e vocês? E isso já criou um ponto de contato. Por quê? Porque Josué ele teve que tomar uma decisão em Sicar para mudar a história da família e da casa dele. Sim. Né? O monte é o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Então, é um monte, um bênção e maldição, isso. Né? E esse monte da bênção virou o quê? Depois, não era o lugar onde que eles iam adorar? Onde os samaritanos iam? Exato. Aí eles pegaram isso como, né? Por isso que tinha essa dificuldade ali. Porque acontece, os judeus falavam que tinha que adorar lá em Jerusalém, dentro do templo, né? O lugar de adorar o Senhor era em Jerusalém, dentro do templo. E agora os samaritanos pegaram e falaram, não, o lugar de a gente adorar é lá no monte. Olha só, eles se separaram, né? Os samaritanos, eles entendiam que eles tinham que adorar no monte, e Jerusalém, eles falavam, não, temos que adorar no templo, e ficou essa divisão, né? Essa divisão. Teve uma divisão entre o povo ali. Aí foi onde nasceu. Aí então... nasceu o nome Sicar. Só que daí, quando a gente foi aprofundar no Sicar, no poço de Jacó. E a mulher samaritana, gente, daí a gente entendeu o que Deus queria da gente, né, pastor? Foi. Aí a gente foi entender o que Deus queria da gente, porque o processo daquela moça, daquela senhora, não sei, daquela mulher, foi muito forte. Ela passou por todos os processos que a gente precisa passar na nossa vida
para viver realmente Jesus na nossa vida. Exatamente. E aquela mulher, ela viveu tudo isso, né? Ela viveu. E aí eu retomo dizendo, ela tinha uma sede física, né? E ela foi em busca ali no poço de Jacó, né? Para matar a sede física dela. Só que quando ela chegou lá, né? Ela encontrou Jesus. E Jesus confrontou a alma dela. E aí ela percebeu que a sede dela não era física. Uhum. Ela achava que os desejos físicos que ela tinha eram simplesmente desejos carnais, né? Mas quando ela viu, quando Jesus confronta ela, ela percebe então que ela precisa de se curar de muita coisa e sair dali transformada. Na verdade, aquela mulher, ela estava na zona de conforto dela, né? Ela estava num momento assim que ela estava sobrevivendo. Ela não vivia mais, ela sobrevivia. Até porque ir ao poço ao meio-dia não é uma coisa normal. Eu falei com as mulheres esses tempos atrás sobre a samaritana e eu falei assim que eu acredito que quando ela estava nesse dia que ela encontrou com Jesus, nesse dia, enquanto ela subia, porque eu imagino que era uma subidinha, sabe? Na minha mente, eu não sei, eu não olhei no mapa ainda, eu imagino que ela estava subindo ao meio-dia para ir buscar água. E nesse caminho que ela estava fazendo, no meio do caminho, ela declarou algo, né? Eu imagino e a Bíblia deixa eu pensar. Eu acredito que ela falou assim, eu não aguento mais essa vida. Eu acredito que ela falou isso. Quando ela falou isso, houve uma conexão no mundo espiritual. E Jesus do outro lado falou, é necessário que eu passe essa maré. Então eu acredito que teve essa conexão espiritual. Porque ele não ia, não estava no projeto. Não estava no mapa de Jesus passar ali. E ele fala para os discípulos, é necessário que eu passe. Então quando Jesus passa ali, e já estava aguardando aquela mulher chegar, Jesus ainda despede, né? Os discípulos assim, vai lá comprar alguma coisa pra gente comer, porque tava todo mundo com fome. Ele tinha acabado de fazer uma obra, né? Ele tinha acabado ali de fazer um trabalho espiritual. Eles estavam muito cansados e com fome. E Jesus fala, vai lá comprar algo pra gente comer e eu vou esperar vocês aqui. Mas por que ele fez isso? Porque os discípulos não estavam prontos para aquela conversa ainda. Não estava pronto para aquele momento. Por causa da mentalidade. Então, assim, realmente, assim, a metanoia é uma coisa muito difícil. A mudança de mente é muito difícil, porque os discípulos, eles iam repreender Jesus. Imediatamente, se ficasse aquela conversa próximos dos discípulos, eles não iam aceitar, eles iam endurecer o coração, eles iam ficar chateados por causa da mentalidade que eles tinham religiosos ainda. Então, eles não estavam ainda desprendidos da religião, porque eles aprenderam de um jeito, Sim. Da mesma forma que a samaritana aprendeu de um jeito, né? Os discípulos de um jeito e a samaritana de outro jeito. Mas todos estavam dentro da palavra. Eles aprenderam a palavra, que era o Torá na época, né? Então, eles aprenderam a palavra na época. E quando aquela mulher chega ali, então, eu acredito que quando Jesus começa a conversar com ela, e ela é afrontosa, né? Você vê uma mulher assim, que dá uma... Tava tão, assim... na verdade, ela é meio ferida, duro, né? Mas é ferida. Eu acredito hoje, sim, que as pessoas, elas sempre vão dar aquilo que elas receberam. Então, eu vejo uma mulher amarga, uma mulher de mal com a vida, e ela não estava disposta a conversar. No entanto que ela não estava disposta a conversar, que o ambiente de poço é um ambiente de conversa. Naquela época, pastora, o poço, ele era um ambiente para se relacionar, né? Então, as mulheres faziam muita amizade na hora de tirar água do poço, porque é algo demorado, né? Então, não era rápido tirar uma água do poço, né? Então, descia a corda e tal. E as mulheres... Elas se uniam, iam juntas, né? Elas iam conversando, conversavam, faziam amizade. Era a rede social daquela época, né? Eu lembro que na minha época, quando eu era adolescente, criança ainda, eu ia buscar água na mina pra minha mãe. E realmente, enquanto você colocava o galãozinho lá, ia chegando as pessoas.
E conforme as pessoas iam chegando, você ia conversando, você fazia amizade com as pessoas ali. Pegando, buscando água, você fazia amizade. Mas essa mulher não fazia isso, né? No entanto que ela ia no horário que ninguém ia. E às vezes as pessoas chegavam na nossa frente, né, com um galão cheio de água. Não, dava desespero, né? E saía um pouquinho água na bica, né? Meu daí Deus você tinha que fazer o quê? Ou você ficava conversando mesmo pra passar o tempo ali, ou... Era estresse pegar água. Então, mas aquela mulher, a samaritana, ela estava num nível tão desgostosa da vida e realmente, né? Ela foi ferida. Ela também se permitiu ser ferida, né? Claro. Ela buscou muitas coisas da maneira errada para a vida dela e ele chegou nesse nível que as pessoas rejeitavam ela, que as pessoas não olhavam para ela. E ela era sozinha. E é interessante, pastor, que eu acho que as pessoas deveriam aprender isso, sabia? Porque assim, ó, falando de relacionamento, que é o caso da mulher samaritana, porque o maior confronto de Jesus na vida dessa mulher foi sobre assim, beleza, vai lá e chama o teu marido. E ela fala que não tem marido, né? Quando ela fala que não tem marido, Jesus fala, disseste bem, porque você teve 5, que você tá com ele hoje, não é seu marido. O que a gente entende nisso, pastora? Que as pessoas tentam resolver dores, né, com outros amores, vamos dizer assim, né? Tenta preencher o vazio com algo que não é para ser preenchido. Exatamente. E todas as vezes que o marido chegou na vida dela e abriu uma ferida nova. Abriu. Aí a ferida começa a cicatrizar, aí o segundo marido vai. A ferida começa a cicatrizar, o terceiro marido vai. Essa mulher, de fato, como você falou aqui, no caminho, acho que ela, de fato, deve ter gritado, falando, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais essa vida pra mim, né? Eu me perdi. Exatamente. É mais ou menos isso que eu estava falando, eu me perdi. Porque os samaritanos, eles sempre aprenderam certo. Pelo contrário até, eles aprenderam a ser religiosos, infelizmente, né? Porque é o que eles tinham no momento. Então, eu acredito que essa menina, conforme ela foi crescendo, o que ela mais ouvia dos pais é, você tem que fazer certo, você tem que ser certa, você tem que ser correta. Você não pode se envolver com qualquer tipo de homem, porque senão, entendeu? Olha, vão te julgar, vão te criticar, ninguém vai gostar de você. Se você fizer o errado, as pessoas não vão te rejeitar, não vão gostar de você. Então, eu acredito que na primeira vez que ela fica com um homem e não dá certo esse relacionamento, ela já entrou no coração dela. Essa amargura já, assim, ninguém vai gostar de mim. Então, ela mesma se esconde. Ela mesma se isola. Ela mesma fica longe das pessoas. Porque realmente as pessoas tinham essa visão também. E é exatamente isso. Aí as pessoas têm que compreender o seguinte... o Sicar é o ponto de encontro, tá? No seminário que nós ministramos, é onde a gente caminha com a pessoa até o poço. Claro que de forma figurativa que eu tô falando, não tô falando que, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. No decorrer do seminário, a gente vai levando você até esse ponto de confronto, né, esse ponto de encontro com Jesus. E ali quem faz a obra é Jesus. É Jesus. Né? E quantas pessoas que estão, né, hoje, que vivem hoje nessa mesma situação. Já teve vários amores, né, vários relacionamentos, e hoje está jogada. Tá falando, não, ninguém mais vai me querer. Quem vai me querer? Quem vai querer se relacionar comigo? Ou se submete a um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento violento. Porque eu vou ter que aguentar. Porque ninguém vai me querer mais, né? Então o Sicar, ele é um ambiente para essa transformação, para essa cura, é como se fosse um choque espiritual que aquela mulher levou. Cara, eu ainda tenho, é mais ou menos assim, ela falou, pô, eu ainda tenho solução, eu ainda tenho jeito. Né? Ainda existe alguém que se entregaria ou que se sacrificaria por mim, que faria algo por mim, né? E foi exatamente, né, o que aconteceu com essa samaritana, né? Essa missionária, né? Sim. E ela, como a gente estava falando lá atrás, ela era queixo duro, mas porque uma pessoa que é ferida,
A gente aprendeu muito isso, que a pessoa dá aquilo que ela tem. Então, como ela era ferida, ela era toma lá da cá. Então, quando Jesus fala para ela, pede água para ela, ela já vem com 5 pedras na mão. Como pode, né? Você é um judeu pedindo água para samaritana. Tipo assim, já julga Jesus ali de cara já, né? Já tem aquele confronto ali, ela querendo ficar por cima, né? Você vê que ela vem ali, quer ficar por cima. Como pode? Não, e outra coisa, pior, você é um homem. E eu sou uma mulher, como que pode estar falando com uma mulher? Você não poderia nem estar conversando Você não podia nem estar conversando comigo. Aqui, Então você vê que ela é uma pessoa amarga, que ela vem querendo confrontar Jesus ali. Daí Jesus manso, humilde de coração, né? Ah, se você soubesse. Nossa, é lindo. Jesus é maravilhoso. Eu falo para vocês que pra gente se parecer com Jesus é muito difícil. Porque a gente tá mais parecida com o samaritano do que com Jesus, né? A gente tá, não vou falar a verdade, o meu bem, a gente tá ali junto com os discípulos, a gente não podia nem estar perto de uma conversa dessa. Porque a gente tem o senso de nessa justiça, situação, né? nesse cenário, nós deveríamos ter ido comprar pão. Por causa do senso de justiça. A gente vai olhar e vai julgar. A gente tem essa visão. A religiosidade ainda está impregnado nos nossos corações. Então, a gente vai olhar e vai julgar. E ali, ela quis meio que confrontar Jesus. E quando Jesus chega com aquela mansidão, se você soubesse quem está te pedindo água. Aí começa ali, né? Aquela discussão aonde que quando Jesus descortina ela, porque, gente, não tem como ter cura, não tem como ter libertação sem confronto. Não tem como. É impossível. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Não, é impossível. O segredo é o impacto emocional que você causa quando você acende a luz. É mais ou menos assim. Sabe um quarto escuro? Pensa num quarto escuro, assim, tudo escuro, onde você joga as coisas onde você quiser, o resto de comida onde você quiser, pedaço de papel que você não usa mais, você joga em qualquer canto, roupa usada, você vai jogando. Mas tá escuro, repente, ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo, tá tudo escuro, tá tudo bem, ninguém foi lá olhar. Mas de repente Jesus chega e fala para aquela mulher que tá com esse quarto todo bagunçado, escuro. Tá na hora de arrumar. Tá na hora. É a luz, né? Ele é Chegou a luz. Agora vamos arrumar o quarto. Vamos clarear isso aqui? Ixi. Aí na hora que clareia, na hora que Jesus fala, vai lá chamar seu marido. Jesus é terrível também, né? Chama seu marido lá pra gente conversar, né? Eu não tenho marido. Por que eu entendo que Jesus falou isso pra ela? Porque ela se maravilhou dele ser judeu, homem, falando com uma mulher. Então, beleza, se eu sou homem, eu tô falando com uma mulher, então vai lá e chama o teu marido, então. Né? Aí Jesus já, confrontou ela também, né? Confrontou ela. Aí, quando confronta ela, daí ela, eu não tenho marido. Aí, que ela mentiu pra Jesus. Ah, gente, a pior coisa que você tenta fazer é mentir pra Jesus. Esquece, não tem como. Aí ela tenta, né, mentir algo. E Jesus fala, tá falando a verdade, né? E Jesus fala isso pra ela. Isso você tá falando a verdade. Você não tem mesmo. Você teve 5 e nenhum foi seu. Uau, nossa, pesado. Pancada. Aí você olha assim, cara, por que Jesus, né, trouxe isso pra luz? Porque só há cura e libertação quando vem pra luz. Se tiver oculto, tiver escondido, não tem libertação. E no seminário, se cai, isso acontece? Muito. É a base, né? Isso acontece. É a base, é descortinado, muita coisa é descortinada, é confessada, é falada. É retirada do mundo espiritual ali. A pessoa olha e fala, caramba, quanta situação que eu estou vivendo, mas por falta de conhecimento, por falta de entendimento, fica aprisionado. E é crente, gente, falar para vocês, cristãos, crentes que já estão na igreja há muitos anos, não entendem. Não entende que o que você fez lá na sua adolescência, que você deixou oculto e escondido, tem validade até hoje, porque o mundo espiritual não existe tempo e distância. Não é igual a gente dormiu, acordou, tá resolvido. Não tem como. No mundo espiritual não tem essa distância, esse tempo. Então, o que você fez lá atrás, ele tá na mão de Satanás. Por isso que ele é o Satanás acusador. E ele usa isso contra a gente. Então, o processo de libertação nada mais é que você trazer para a luz o que está oculto para que haja uma verdadeira cura. Então, a mulher samaritana é prova disso.
que teve que ter o confronto, ser revelado o que estava errado, e aí ela despertou. Putz, agora quem está falando comigo não é qualquer um. É alguém, é um profeta. E incrivelmente aquela mulher, ela vai para buscar água e ela deixa o cântaro. Ela nem pega a água, porque ela foi impactada. Ela sofreu um avivamento. Por isso que o Seminário Sicar tem um avivamento. Porque ela foi avivada ali. E nasceu algo dentro dela. Ela entendeu quem Jesus era. E ela sobe como uma samaritana, cheio de problemas, e desce agora. Cheio de problemas. E assim, de fato, os problemas. Ela tinha problema ali de rejeição. Nossa, muito. Problema social. Ela não podia se socializar com outras mulheres. Ela não sabia quem ela era mais. Ela tinha se perdido. E talvez qualquer homem que fosse conversar com essa mulher já tinha intenções maldosas com ela por causa do histórico dela, né? Então essa mulher era uma mulher que de fato ela não tinha mesmo, assim, olhando para ela a grosso modo, assim, né? Olhando para ela assim, por fora, a gente vê que ninguém queria. Imagina uma irmã da igreja querer ter amizade com uma mulher dessa. Não podia, na verdade. Né? Naquela época ainda era muito mais difícil, porque ela era rejeitada por isso, porque ela era uma mulher da vida. As pessoas olhavam para ela e falavam, essa mulher não presta. Era isso. Era isso que era. Essa mulher não presta. Então, o que a pessoa tinha na mente? Se eu andar com ela, as pessoas vão falar que eu não presto também. Nossa, pai. Entendeu? Então, a pessoa era realmente rejeitada. Essa mulher era totalmente rejeitada pela sociedade, pelo povo. Até pelo povo dela ali. Só que o que mais chama a atenção é que quando há essa transformação na vida dessa mulher, eu acredito que mudou o quê? Não só dentro dela, mudou fora dela. Porque como que pode? Tenta me explicar isso, pastor. Essa mulher, ela foi ali no poço desse jeito. Cabisbaixo, abatida, decepcionada. Foi realmente buscar aquela vidinha normal que ela tinha, diária. E de repente ela tem esse encontro, ela foi impactada. E ela foi buscar água, agora ela desce, deixa o cântaro para trás, porque isso para ela não importava mais, porque ela recebeu algo ali, ela recebeu Jesus. E houve uma verdadeira transformação, porque agora essa mulher chega na cidade dela, onde todos rejeitavam ela. E ela começa a falar, tem um homem, e ele falou tudo sobre mim. E as pessoas começam a ouvir ela. E a Bíblia vai falar que essa mulher, ela ganhou essa cidade. Ela ganhou a cidade inteira. Entendeu? Ou seja, a cidade que rejeitava ela anteriormente, por conta do passado dela, agora essa cidade vai ser incendiada. Vai ser avivada. Ela vai conhecer Jesus através dessa mulher. Então, essa mulher que as outras pessoas não queriam chegar perto, agora está carregando algo diferente. Exatamente. Onde as pessoas viram algo nela, uma transformação, que agora, não, eu preciso conhecer esse Jesus também. Exatamente. Então, todos foram impactados. E o interessante, como você falou, que ela largou o cântaro dela para trás. E aí esse cântaro, ele nos dá uma margem para pensar muita coisa, né? O que ela deixou para trás ali não foi só uma vasilha para carregar água. O que ela deixou para trás ali foi assim, o desejo carnal dela. Nasceu novamente. Ela nasceu, tipo assim, eu não vou mais ter sede. Né? Ela entendeu isso. Né? Sede de me relacionar, sede de me satisfazer, sede de enfim, ela abandonou tudo que doía, tudo que causava dor para ela. Aquele cântaro representava exatamente isso. Né? Eu não preciso mais dele, eu não vou mais carregar esse cântaro comigo e vou viver agora esse avivamento que Jesus trouxe na minha vida, né? Isso é muito louco, muito louco, porque de uma mulher que não tinha nem nome, que não tinha, né, nem... As pessoas olhavam e condenavam ela, agora ela volta como uma missionária. Então, a identidade foi restaurada. Por que restaurada? Porque eu creio que ela conhecia. Não tenho certeza que ela conhecia Jesus, a palavra de Jesus, porque ela cita. Ela fala para Jesus assim, vocês dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém, né? Mas aqui a gente adora no monte. E aí, onde que é o lugar? Fala para mim, então. Isso revela que ela tinha algum conhecimento. Ela tinha conhecimento, ela sabia da palavra, só que ela se perdeu no caminho. Ela sabia o que era a palavra, o que era a verdade ali.
E ela ainda fala que vai chegar um homem um dia. O Messias vai chegar. Ela cita que o Messias ainda vai chegar. Ela tinha conhecimento. Ela tinha conhecimento. Então que Jesus fala, eu sou. Eu sou, né? Eu sou. Ele fala ali, ele cita ali, eu sou. Entendeu? Então ela entendeu. E quando Jesus confronta ela nisso também, aonde está o que a gente deve adorar? Aí Jesus fala, minha filha, vai chegar um tempo que nem aqui nem lá. Vai chegar um tempo que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque agora ia se manifestar, depois da morte de Jesus, ia manifestar, né? Jesus ia trazer agora o Espírito Santo para as nossas vidas. Então, é por isso que foi declarado aquilo. Vai chegar um tempo que agora, qualquer ambiente que você estiver, você tem a liberdade de adorar. Não é dentro de uma igreja, não é dentro de algum lugar que se diz ser o lugar certo. Não existe lugar certo. Agora em qualquer ambiente. Muito forte. Muito forte, muito forte. E aí a gente tá aqui para falar para você o quanto que é importante você conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. O Sicar, pastora, ele nada mais é como nós estávamos explicando, né? É como se a gente pegasse nas mãos das pessoas e vou caminhar com você, vou levar você até o ponto de encontro. E quando chega ali, você se resolve, né? É isso que a gente faz, né? A gente dá a oportunidade para as pessoas de outros ministérios, de outra igreja, líderes, pastores, todos que quiserem participar desse seminário, para eles poderem vir conhecer o seminário. E se achar que ele deve oferecer isso para outra pessoa também, fica à vontade, né? Sim. E eu acho interessante que às vezes a gente acha assim, a gente fica meio com receio, né? Como você falou no começo, dava um pouco de medo, né? Assim, né? De fazer, por conta de tanto trabalho que isso gera, né? Principalmente pra gente que tá na linha de frente. Na organização, na divulgação, na captação de pessoas para viver essa experiência. E ainda tem o pós, né? O pós eu acho que é um dos pontos mais cruciais de falar, porque existem lá as pessoas que vão apoiar, pessoas que vão falar que isso não tem nada a ver, mas a grande verdade é que só quem viveu, quem teve lá pode falar, né? Então, se não teve lá, não tem como você fazer comentário nem positivo, nem negativo. Mas pessoas que já participaram, a gente tem tentado trazer aqui no podcast pessoas que viveram experiências lá. Eu até comentei no episódio passado, o pastor, que eu ia trazer a Gi aqui, né? Mas ela não conseguiu. Eu vou trazer ainda, para falar a experiência de paternidade que ela teve, né? Qual foi, assim, o ponto de contato, onde que Deus fez coisas tão extraordinárias ali no Sicar e mudou uma chave na vida dela. E não só isso, tem pessoas que teve casamentos restaurados, teve pessoas que passou por processo de libertação, né? Que viveu, assim, um momento de libertação de forma, meu Deus, de forma milagrosa, extraordinária, né? E também aí teve as pessoas que não participaram e, né, infelizmente lançaram palavras criticando, mas pra gente tanto faz. Eu acho que o importante eu acho que eles deveriam ter ido comprar pão, né, com Jesus, né? Sim, não compreenderam que Deus estava realizando ali. Mas se você quiser participar, se você quiser conhecer, né, ou tiver dúvidas, pastor, cara, fiquei com dúvida desse negócio aí, como que funciona? A gente vai deixar aqui um link para você se inscrever. Aqui em cima da cabeça da pastora tem um QR Code. Se você estiver assistindo pela TV, você consegue escanear. Se você estiver vendo pelo celular e você quiser se inscrever ou saber mais, acessa o link aqui embaixo, né? Você vai ter aí um acesso, ou deixa um comentário para a gente poder entrar em contato, que eu tenho certeza que Deus ele vai mover no seu coração. O Seminário Sicar, ele foi uma ferramenta que Deus nos deu para a gente poder ajudar pessoas
a se libertar, a se transformar, não é, pastor? Isso. Lembrando que a salvação é Cristo Jesus. É inegociável, Jesus é o suficiente. A partir de quando você aceita Cristo, a sua salvação, não tem como negociar isso. O seminário, a cura, a libertação é uma ferramenta somente que o Senhor nos deu, porque eu passei pela cura, o pastor Ezequiel passou pela cura. A gente carregava muitas coisas do passado, da nossa infância, muitos traumas que faziam que a gente tivesse atitudes que nem mesmo a gente entendia. Então, se a gente passou, se deu certo na nossa vida, a gente quer que dê certo na sua vida também. Então, se hoje você vive uma vida desgraçada, uma vida assim, muitos cristãos às vezes estão dentro da igreja e não entendem por que isso está acontecendo. Nossa, eu oro, eu jejuo, eu vou no monte, eu busco, mas parece que não muda. Por que não muda? Porque precisa colocar coisas no lugar. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não conseguem liberar perdão. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem abrir o coração para o Senhor entrar realmente fazer uma limpeza. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão presas em pornografia, estão presas em pecados, que se dizem pecadinhos, que para Deus não tem pecadinho e pecadão. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão aprisionadas espiritualmente. Então não é sobre estar na igreja. É sobre realmente se permitir viver esse tempo de cura, se permitir viver esse tempo de libertação. Então, muitas pessoas, por serem feridas, como o caso da samaritana, ela foi ferida e ela tentava preencher um vazio que ela tinha com relacionamentos. Por isso que ela teve vários relacionamentos. Mas muitas pessoas tentam preencher esse vazio com droga, com bebida, com sexo. Então, elas procuram em outros lugares preencher esse vazio. Mas esse vazio é só Jesus. Uau. Só quando Jesus entrar de verdade, você permitir ser confrontado, trazer para a luz o que está oculto, trazer para a luz o que está escondido, aí sim você começa a construir uma nova história. Fora isso, você vai na igreja, você vai adorar, você vai cantar, você vai buscar o Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai falar com você. Mas para você ter uma vida plena com o Senhor, precisa de ter ação. Trazer tudo para a cruz. Porque Ele falou que Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a maldição. Ele levou sobre si. Mas para você ter acesso a essa libertação, você precisa trazer. Existem, né, pastor, leis espirituais. Então, que a gente precisa saber sobre essas leis espirituais para a gente adquirir isso. Porque não é só sobre aceitei Jesus, está tudo certo. Não é só isso. É um engano isso, tá? Não é sobre isso. As pessoas têm que aprender, pastora, que quando ela aceita Jesus, isso está relacionado, ligado à salvação. Não tem a ver com a vida plena. Por isso que muita gente desiste no caminho. Exemplo disso é aquela senhora a mulher que estava encurvada lá. Sim. Ela não ia na igreja. 38 anos, não é isso? Não lembro o tempo, mas ela ia na igreja. Ela ia no templo, tudo. E... Jesus fala que ela era filha de Abraão. Exatamente. Cita filha de Abraão, tá dizendo que você considera ela. Você é daqui, você é da família aqui, uai. Né? E você vê que a mulher, ela tava como? Ela tava ali, com uma enfermidade ali que precisava ser resolvido. Né? Então a gente não tá falando aqui, nós estamos pregando um novo evangelho para você, não é nada sobre isso. 18 anos. 18 38 é o homem do poço lá, né? 18 anos. Né? Então nós vemos aqui que Jesus ele deixou para nós a autoridade para usar o nome dele. Né? Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, enfim. E aí você tem que compreender que o sangue de Jesus é para nos garantir salvação, garantir a eternidade. Agora, sobre viver bem, sobre uma vida liberta, uma vida transformada, uma vida impactada, irmão, só debaixo de renúncia. Só debaixo de renúncia. Pastor, não, mas eu não concordo e tal. Isso aqui não tem que concordar, irmão. Se você não quiser concordar, não tem problema. A gente não vai ficar chateado, mas a palavra de Deus fala assim, tudo que a gente planta, a gente colhe.
Então, se aceitar Jesus me exime da responsabilidade da colheita, então a palavra de Deus já tem contradição, né? E a gente tem que aprender isso, e é exatamente isso que a gente E vai mais além ainda, E vai mais além ainda, porque tem muita coisa que nós plantamos, nossos filhos ainda vão comer do fruto. Esse que é o pior, porque Deus é Deus geracional. Então, muita plantação nossa, ou plantação dos nossos pais, nossos avós, que vieram sobre a nossa vida. Exato. Que a gente agora tem que cortar essa raiz, dar um trabalhinho, tem que cortar essa raiz, arrumar. Se olhar com uma lupa espiritual, né, na vida da mulher da samaritana, nós vamos ver que, cara, olha quantas colheitas que ela tá passando. Ela tá indo buscar água no poço por volta de 12:00, 1h da tarde. Hora que o sol tá escaldante. Horário que ninguém ia. Essa mulher não se relacionava, ela não tinha contato com ninguém. Ela não tinha amizade, não tinha amigos, não tinha amigas. E tudo isso é uma consequência do quê? Consequência de uma erradas. Plantação. Ela tá colhendo o que ela plantou lá atrás, escolhas erradas. E aí a gente vem apresentando um projeto que Deus colocou no nosso coração para ajudar você a se desprender desse, né, que Paulo fala, né, me ajuda a me desprender do corpo desta morte, né, Paulo fala isso, né, para você abandonar esse espírito, esse corpo morto que está dentro de você e tomar posse da vitória de Cristo, da vitória, da vida que Jesus reservou para mim, para você ali na cruz do Calvário. Nunca vai ser fácil, mas é mais leve. Realmente isso é trocar o fardo. Quando Jesus, vem a mim, você que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei, mas aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E trocar o fardo é isso, você tirar toda essa bagagem, porque você carregou durante sua vida inteira, você agora deixa ela e pega de Jesus, que a dele é suave e leve de verdade. Aí é muito mais fácil. O diabo nunca vai parar de trabalhar em nossas vidas. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, existe ação de Satanás. Exatamente. Existe a ação dele. Mas quando você tem uma visão, quando a sua visão espiritual abre, é muito mais fácil guerrear. Fica muito mais leve viver. Porque se você não tem esse discernimento, essa sabedoria, fica muito pesado. Aí você está na igreja um dia, outro dia você não quer mais. Você está fora, você quer desistir, porque nada muda, nada acontece. Você ora e nada acontece. Por quê? Porque tem que resolver coisas. Exatamente. Então eu quero já deixar aí aberto para você a oportunidade para você conhecer mais sobre o Sicar, tá bom? A gente vai deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, e quando você se inscrever, você já vai receber ali um contato, o contato da pastora, para você tirar suas dúvidas, tá? Mas tem que se inscrever para quê? Para você garantir a sua vaga. Tá? As vagas já estão quase acabando, é limitado somente para 80 pessoas este ano. A gente vai tentar o ano que vem aumentar. O ano que vem a gente vai tentar. Né, para mais E a gente vai tentar um lugar melhor também. A gente está num lugar hoje, por causa do preço, para ser mais acessível, o preço para todo mundo. Então a gente foi para um lugar bem limitado, mas assim, dá para ficar tranquilamente, vai ter almoço, vai ter janta, então assim, tem tudo, né, a gente consegue trabalhar tudo ali, mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai para um lugar maior e melhor. Então Deus vai vai preparando, vai preparar, né, pra gente esse lugar melhor. E todo ano a gente vai fazer esse seminário. A gente pretende fazer, nós começamos esse ano com 2 edições. Isso. Mas se a gente conseguir para um lugar maior, a gente vai fazer uma edição por ano só. Sim. Mas vai ser bem mais estruturado, bem mais trabalhado. Maior. Né? Vai ser maior e melhor. Né? Isso. Mas, olha só, para você que ainda não se inscreveu no Sicar, quer conhecer um pouco mais desse seminário, quer viver uma experiência extraordinária com Jesus, o link está aqui abaixo, aqui na câmera central. O QR Code está em cima da cabeça da pastora. E eu quero falar para você que é importante você participar para você entender e conhecer o que Deus reservou para você e para sua vida. Quer viver o sobrenatural do Senhor? Desça
ao poço. Nós usamos sempre o tema, né? Desça ao poço e seja transformado. Tá bom? Pastor, tô com sede. Você tá com sede de quê? Tá com sede na sua área financeira? Tá com sede na sua área emocional? Na sua área espiritual? Na sua área física? Desça ao poço e abandona o teu cântaro lá. Então vem pro Sicar, eu convido você, venha pro Sicar, participa, e eu garanto pra você que você vai sair de lá impactado, porque muitas pessoas foram impactadas lá. Aqui embaixo na descrição do livro, desse vídeo também, eu vou deixar pra você o Instagram do Sicar, tá bom? Você pode entrar lá no Instagram, lá tem contato, lá tem tudo que a gente tá fazendo, que a gente fez. Você vai poder entrar lá, vai poder mandar um direct, eu vou te responder. Mas não deixe de participar. Pastora, dá para eles aí as suas palavras finais para esse episódio, tá? E também os seus agradecimentos, fica aberto. É isso, gente. Esperamos vocês no Sicar, no próximo Sicar. A gente teve já uma primeira edição em maio, agora a próxima edição vai ser em setembro. Dia 11, 12 e 13, é isso mesmo? Isso. Dia 11, 12 e 13 de setembro. É um lugar consagrado realmente para esse momento. É um lugar onde o Senhor manifesta o poder dele ali para transformar vidas. Porque sem Jesus não dá. Não dá. Nós somos apenas uma ponte aonde te dá um direcionamento. Mas quem liberta, quem cura é só Jesus. Nós ajudamos você a chegar até o poço, né? Nós ajudamos você a chegar até o poço, mas quem vai fazer a grande obra e finalizar essa obra é o Senhor Jesus. Então, espero vocês nesse tempo com a gente, vai ser um prazer receber vocês lá. Eita, maravilha! Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Foi bom demais ter você aqui conosco em mais um episódio do nosso Podcasa, o podcast da Igreja Comunidade Casa de Maquir. Um abraço pro seu coração, pastora, que Deus abençoe sua vida. Te amo de verdade, te amo demais do fundo do meu coração. Pra ela eu posso falar isso, né, irmãos? Pra ela eu posso falar, mas olha só. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio do nosso Podcasa e fui!